Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Bielas e Ideias. Meu nome é Érica, sou estudante de Engenharia Mecânica do terceiro período aqui na FAG. Junto, vou apresentar o episódio com a Joyce e vamos receber o nosso ilustre convidado, Marcos. Boa noite! Boa noite. Hoje a gente vai falar sobre matrizes e moldes. O que, por mais que pareça um tema muito técnico, está dentro da nossa casa todo dia. Se não fosse os moldes, as matrizes, a gente não teria um copo, não teria muito componente dos carros e todo tipo de produto automotivo que vocês imaginam. Então, Marcos, você pode falar um pouquinho sobre mais? Pois é, é um prazer estar com vocês aqui hoje Prazer e poder dividir um pouco, né, da experiência, né, desses anos de trabalho. O que eu posso falar sobre isso? Eu vivi toda a minha vida, né, na área de metal mecânica. Para ter uma ideia, eu comecei nessa mesma área aos 15 anos de idade. Então, hoje estou com 55, então já tenho uma certa noção, né? Uma caminhada longa. É uma caminhada, assim, que a gente pode ajudar as pessoas, né, a novos rumos, né? Bom, você falou de moldes e matrizes, né? É muito interessante. Por quê? Hoje, nada, né, não tem como transformar de uma... Não se cria do nada, né? Tudo se transforma, né? Então, a gente usa muito moldes e matrizes. Matrizes de corte, dobra, né? Vocês já conhecem, já viram, né? Um pouco sobre injeção também. E, como você falou, toda a parte de carros, ônibus, casa, bom, avião, tudo requer moldes e matrizes. Tudo tem um certo toquezinho, né? Tudo requer... Um projeto, um planejamento. Isso mesmo. Começa do zero lá, né? A ideia, da ideia, começa a se projetar. Ter possíveis moldes, várias matrizes, né? Para poder elaborar um produto, né? Marcos, fala para nós como que você despertou esse interesse nessa área e como que foi a tua carreira para tu chegar até aqui hoje, ter esse conhecimento, esse desenvolvimento? Pois é, como eu falei antes, eu comecei nessa área, né, desde pequeno. Bom, vocês são jovens, já começaram uma faculdade com alta tecnologia, né? Sim. Quando eu comecei, não era assim, era muito difícil. Era muito mais operacional. Eu cursei o técnico, né, metal mecânica, né, industrial. Era o antigo Senai. E lá que foi o início de tudo. Lá que foi como a gente fazia os moldes. Mas para fazer molde, tu tem que aprender a usar as máquinas. Torno, fresa, plana, retífica. Já viram isso aí, né? Sim. Para onde vai, o que vai ser feito antes de saber fazer a máquina. Isso mesmo, tem que saber muitos detalhes até poder fazer um molde. Projeto, né? Tem muitas matérias que tinha na área de projeto, né? Eu sou do tempo que desenhava com nanquim, com papel, seda, que apagava com gilete, né? Raiz, Os desenhos. Então, taquinígrafo, né? São buscar, vocês vão ver. Então, aquele tempo era difícil fazer um projeto. Fazer um projeto, às vezes, durava um mês para fazer um projeto. Numa folha. Tudo à mão. Uma prancheta. No A4. Não, era um A0, né? Então, era bem grande, era... Então, já fazia um projeto com várias vistas. Então, nasceu dali, da pura experiência no chão de fábrica. Né? No pesado mesmo. Pegar a lima, furar, apertar, torno, fresa, projeto. Até o projeto era difícil, né? Eu comentei esses dias que para fazer uma matriz, há tempos, né, quando eu comecei essa minha área, né? Levava uns 3, 4 meses fazer uma matriz, um molde. Hoje, é questão de 15 dias tu faz um molde. Por quê? Porque hoje nós temos máquinas, CNC, centro de usinagem, tem vários, né? Nós temos projetos, nós temos SolidWorks, não sei se pode falar, mas temos programas de CAM, né? Que geram os programas para fazer a usinagem sozinha. Então, meio automatizada a coisa, né? Então, dali que veio essa experiência, aí que veio essa bagagem. Na verdade, isso nasceu numa área técnica, né? Num segundo grau, uma área técnica. Depois passou dentro de uma empresa, que foi uma escola.
Trabalhar dentro de uma empresa é uma escola para tu aprimorar o que você está aprendendo. Todo né? dia é um aprendizado, né, Marcos? Tu vai errar e acertar. Com certeza, tu vai errar e vai acertar. Mas assim tu cresce, tu direciona teu intelecto para aquela área. Nem sempre todos seguem na mesma área. Talvez você vai seguir na área de metal mecânica, a Joyce vai ser na parte de usinagem, não sei. Outra pessoa vai sair na área de projetos. É o que mais canta o coração, o que mais toca o coração. O que tu mais gosta de fazer. Se identifica, né? E aí ali eu fiquei nessa área de projetos. Entendi. Muito interessante a tua trajetória. E você pode explicar pra gente qual que é a diferença de matriz para molde? Vamos lá. Bom, como eu te falei, a gente hoje tudo se transforma, né? Hoje a gente usa as indústrias, usa empresas, né? Para ter o seu produto. Então, vamos criar um produto lá numa empresa de carro, né? Para fazer um molde, vamos botar uma matriz primeiro. Uma matriz de estampo. O que é uma matriz de estampo? É uma matriz onde tem uma chapa lisa e sai a chapa repuxada, a lateral do carro. Então, é uma chapa de aço. Então, o carro é feito de aço. Hoje está sendo feito de alumínio, materiais mais, né, melhores, né, para menos peso e tal. Então, uma matriz é isso. É uma matriz que transforma uma chapa em um determinado produto. Então, isso é uma matriz. Tanto de corte como de dobra ou repuxe. O molde já está dizendo, é um modelo, né? É onde que você desenvolve o projeto. Vamos dizer assim, já estamos falando de carro, né? Vamos falar um retrovisor do carro. Todo retrovisor é plástico, né? Vocês viram, né? Hoje em dia o carro é quase todo plástico, na verdade. Pois é. Frente, traseira, para-choque e tal. Mas vamos pegar com essa pequena, um retrovisor. E esse retrovisor, ele nasceu de alguma coisa, um molde. E o molde, na verdade, é uma cavidade. Então, é uma cavidade dupla de um lado e do outro lado, que fechando em uma máquina, né, uma injetora de, vamos dizer assim, 1.000 toneladas, 500 toneladas, depende do tamanho da peça, ele injeta o material quente, líquido, né, uma certa forma, até tomar toda a cavidade do molde, resfria e no abrir sai a peça. Então, é um modelo, né, um molde, sai o molde, desse molde sai a peça. Tá? Tanto faz para carro, para avião, para ônibus, o copo d'água. Tem algumas coisas de copo, né? Você comentou de copo ali, interessante. O copo já é feito com outro processo, que na verdade, é um processo de aquecimento de uma chapa e puxada a vácuo. Interessante. Então, é diferente o processo, né? Então, tem várias áreas, né? Vários processos determinando, usando moldes e matriz. Mas o copo também usa o molde. Só que é um processo diferente, né? Então, é um processo de conformação, né? Então, é termoconformação. Ele esquenta para poder conformar o plástico. Mas usa moldes também. Então, tem vários estilos de moldes. Moldes simples, moldes mais elaborados. Não sei se vocês já viram vários vídeos, né? Fazendo uma cadeira. Então, uma máquina enorme para fazer uma cadeira. Pô, uma cadeira que custa 50 reais uma cadeira. Para fazer esse molde aí custou R$500 mil. Nossa. E é muito isso, o produto se molda muito ao que o molde vai ser necessário, né? Com certeza. Ao material. Com certeza. Hoje, para ter uma ideia, vamos dar um outro exemplo, né? Vai fazer uma peça que trabalhe, que fique no sol. Né? Em plástico, dentro da casa, não tem problema. Uma peça que fique no sol. Já até o produto que tu vai ter que usar nesse molde é um produto especial contra raios UV. Então, o molde é o mesmo, mas o produto é diferente. É um produto que vai revestir o molde. Não, é o produto misturado no plástico que derrete e quando injeta, ele mistura homogêneo e injeta a peça, resfria e sai a peça do molde que você fez. Entendi. Então, tem várias maneiras. Então, moldes simples, moldes mais elaborados,
né? Molde que custa 200 mil, molde que custa 1 milhão. Então, tem várias áreas, tem vários lugares que você pode usar isso, né? Tanto como falou, casa, carro, avião. Em um todo, né, Marcos? Em tudo. Não, tudo que você faz tem algo que foi criado. Um plástico, né? Onde sai um microfone, onde sai um óculos, onde sai celular, que é tudo injetado. Então, assim por diante. Se usa a industrialização das coisas, né? Para poder criar os seus processos e produzir os seus produtos, na verdade, né? Mas todo molde tem uma vida útil, né? Tem. Com certeza. Muito interessante isso aí. Porque, ó, olha só, até você falou da diferença do molde, né? E uma coisa dá para ressaltar assim, ó, vai fazer um molde, tu vai usar um material um pouco mais adequado. Vai fazer um molde com um aço, né? 1020, sabe o que eu tô falando, né? Sai 1020. Ou um aço 1045, 1070, P20. Então, tem uma gama de materiais. Tu vai fazer com material mais nobre. Por quê? Tu vai gastar R$500 mil em horas de usinagem com material ruim que não vai durar. Você está me entendendo? Então, tu usa um P20. Por que um P20? P20 é um material que é bom para dilatação. O material, quando injeta, né, esquenta, ele está quente, então ele dilata e ele pode ser usinado, temperado e reusinado de novo. O que quer dizer? Quando tu vai usinar, a Joyce já sabe o que é uma usinagem com material duro. Pra caramba! Então, é materiais especiais. E reusina, então ele fica super duro. Daí, quando vai injetando, com o tempo ele vai desgastando. Quando o material é duro, assim, é um material apropriado para isso, ele aguenta muito mais. É infinito? Não. Ele é resistente, né? É resistente, mas tem o seu... Mas que acaba compensando a manutenção desse molde do que um novo. Com certeza, com certeza. Vai fazer um molde novo, vai custar R$1 milhão. Estamos botando esse número aqui, né? Bonito, né? De falar R$1 milhão, Coisa né? mais linda. Nossa, mas então, vamos lá. R$1 milhão um molde. Mas estragou só uma peça. Então, esse molde, ele é bipartido. Ele tem vários componentes parafusados. E tu vai trocar só aquela peça que está parafusada. Tu vai usinar só aquela peça que está parafusada, né? Então, por que o molde, ele é preciso? Porque tu vai fazer num sólido. Um software, né? De 3D, vamos dar um exemplo. E esse 3D tu usa para fazer o CAM, que é a programação que um centro de usinagem vai fazer essa peça. Por que centro de usinagem? Eu poderia fazer, você poderia fazer manualmente? Poderia, mas não vai repetir. Não consegue repetir. Então, em grande escala, não... não tem jeito. Então, usa um centro de usinagem, é uma máquina milesimal, né? Então, usa na casa dos 3 décimos, onde tu consegue precisão exata. Aí tu consegue repetir aquela peça que estragou e colocar de volta. Então, é uma manutenção preventiva. Tem lugares que eu já participei em algumas indústrias que, às vezes, o molde está 100%, mas eles fazem a manutenção preventiva, eles trocam. Porque sabe que aquela peça vai durar 1 milhão de peças injetadas. Dali em diante, ela vai perder folga, vai perder dimensional, vai começar a trincar, e já fazem outra e faz a manutenção preventiva antes que aconteça. Já são erros que não dá de enxergar olho nu, no caso. Isso mesmo, não tem como. É a parte que usa a prevenção, né? A prevenção, e também tu consegue prever, né? Em termos de escalas enormes, que ele vai durar 1 milhão de peças. Ali tu sabe que vai ter um custo de mais de 200 mil. Já bota no custo para dividir, para vender a peça lá para frente. Então, tem muitas empresas que fazem isso. Manutenção preventiva, mesmo sabendo que o material esteja adequado ainda ao trabalho. Né? Interessante. E a empresa, o cliente que te pede a peça, como ele costuma pedir o projeto da peça? Ele vem com um protótipo já... Hoje em dia, eu creio que é muito mais acessível, né? O pedido de cada peça, de cada cliente. Mas, no começo, como que era esse pedido? O cliente vinha só com uma ideia na cabeça? Vinha com um protótipo mais barato, com um custo menor?
como que era feito o planejamento de cada projeto antes de entrar em ação? Nossa, boa pergunta. Nossa, na verdade são fases bem diferentes. Nossa, mãe, são fases muito diferentes. Antigamente, eu falo antigamente, né? Meu Deus do céu. Mas olha só, não muito longe, né? Vamos botar aqui uns 20 anos atrás, né? Não tinha um software tipo assim 3D muito assim que poderiam usar. Não tinha empresas com software sobrando, não tinham empresas que poderiam desenhar isso. Que hoje tu vai na internet, tu manda lá, o cara faz o desenho 3D para você, né? Pede para IA fazer? Pede para IA fazer. Antigamente não tinha isso. Então o que a pessoa fazia? Então um exemplo é o mocap. Fazia peça Em desenho, sim? Não, fazia peça em gesso, fazia peça em Modelo mesmo, por um, fazia peça, como é que é o nome do material? Eu não me recordo mais. Mas Tipo uma massa de modelar. Uma massa de modelar, mas mais firme, onde tu consegue cantos vivos e tal. Então tu fazia a modelação peça a peça, raio a raio. Pegava um bolômetro, né? Uma reguinha com vários raios, encaixava lá, media, lixava, limava, até chegar no produto. E dali que nascia, né, a parte de desenho, daí começava a usinar nas máquinas. Vamos dizer assim, que antes tinha uma certa facilidade que tinha outras máquinas. Quando chegava ao ponto de usinar, tinha eletroerosão. Não sei se você conhece uma eletroerosão. É uma máquina que desgasta o material por descargas elétricas. Então, tu fazia essa peça que tu queria à mão em cobre. Material cobre. Pegava um material bruto de cobre e ali tu transformava essa peça, como eu falei, né? À mão. Como falar, unha, né? E ali tu botava na eletroerosão e lá ele desgastava o molde onde ficava o formato que tu queria. Então, vamos falar uns 20 anos atrás. Né? Então, não tinha um centro de usinagem. Hoje não, hoje a facilidade é enorme. Por exemplo, um cliente chega lá na minha empresa, né? A razão da empresa é transformar o sonho dele. Eu quero fabricar um óculos. Chega lá, quero fabricar um óculos. Então, pelo óculos, então me deixa o óculos aqui. Pega o óculos, desenha em 3D. No desenhar o 3D do óculos, tu já consegue tirar os moldes, né? Que é o direito e esquerdo, interno e externo. Usar centro de usinagem, para usinagem, né? Das cavidades. Às vezes tu vai fazer um molde com 10 unidades de óculos. Ele injeta 10 ao mesmo tempo. Então, hoje é muito mais rápido. É software, é gráfico mesmo, é bem virtual. Então, já nasce por virtual mesmo, já nasce assim, de uma forma bem mais fácil. Então, que nem falei, antigamente, né? Isso é coisa de velho, né? Não somos velho. Daí, então, era bem manual mesmo. Então, tinha que ter expertise, tinha que ter muita prática, né? Era muita na conversa ainda. Muita na conversa. Por mais que ainda tivesse protótipo ali da massa de modelagem, igual você falou, que tivesse a escala certa, a medida certa, ainda tinha muita conversa, muita coisa para acertar. E dava ruim no meio do impossível. caminho. Com certeza. Acontecia isso aí bastante. E o que era mais fácil acontecer, né? Como você falou, qual produto era mais sair fácil? muito... A possibilidade de dar muito errado também era maior também. Barbaridade, nem imagina quanto. Isso aí, o que acontece? Às vezes a pessoa, né, entende, né, que o produto vai sair perfeito no molde de injeção. Perfeito. Vai sair dali pronto para usar já. Usa. E não, para ter uma ideia, vamos falar de moldes. Molde depende do material que tu usa. Vamos dar um óculos, ele tem uma contração. Ele resfria e contrai. E essa peça, o cara não falou como é que queria. Aí chega lá para encaixar na outra, não dá certo. Entende? Então, pode haver uma falha de comunicação. E acontecia muito. Hoje já não, porque hoje quando tu bota um molde, usa um 3D, ele já gera contração sozinho. Tu bota 1%, 2%, 3%, ele já tira a cavidade e já faz a contração sozinho no material. Então, hoje, a parte virtual, a parte de software, ajuda muito isso aí. Mas aconteceu muitas vezes isso aí, dá problema. E como que você aprendeu a usar o software? Bom, eu
eu posso dizer, eu trabalhei dentro de uma empresa, e aí, como eu falei, a empresa é uma escola, junto com a escola, né, na parte técnica, onde lá tive uma possibilidade de trabalhar com AutoCAD. Começou com AutoCAD. Isso já fazem, meu Deus, já fazem uns 20, 30 anos. Eu desenhava em AutoCAD for DOS. For DOS, não existia ícone na tela. Tinha que digitar na barra do prompt em inglês ainda. CLS, DIR, essas coisas. Para poder, line, linha. Então, isso tu consegue criar uma ideia espacial da coisa. Tu desenha na área na tua cabeça, na parte que tu expande, né? Consegue ver como vai ficar a peça. Hoje não, hoje o software vai evoluindo, né? Dali eu passei para SolidWorks, né? Eu tive curso da SKA e certificado por isso, né? Então ainda aprendi a usar o SolidWorks em 2000, né? 2000, hoje já estamos na versão 2026. Só melhorou, só aumentou. Então já vem essa prática de usar dentro das empresas que eu trabalhei, né? Usar o SolidWorks, né? Para poder gerar moldes, matrizes, máquinas, mesa, gabarito, dispositivos, escada, elevador, o que for. Mas essa transição, então, do projeto na caneta, no papel, pro software foi mais tranquila? Muito mais fácil. Muito, né? Muito mais fácil. Até eu brinco, né? Eu dei aula no Senai, junto na parte de SolidWorks. Eu até brinco, ó. Quem sabe usar AutoCAD? Todo mundo, eu sei. Esquece. Esquece, porque é uma forma de pensar diferente. Porque o sólido, ele trabalha, tu faz a peça 3D. O AutoCAD vai puxando linha, tu vai fazendo as 3 vistas ao mesmo tempo para poder entender a peça, né? Então, esquece. Mas essa transição, não, eu tô brincando. Não esquece não, né? É muito fácil. Uma coisa é agregada à outra, né? Os componentes, digamos assim, linhas é as mesmas, furos, raios. Então, a parte evolutiva, né? Só a parte de se adequar ao software. É muito fácil. É intuitivo que eu falo. Aprender a usar o software é intuitivo. Tanto o AutoCAD para SolidWorks, como outro software de 3D, também é muito intuitivo. Porque tu trabalha na parte, né, dimensional. Tem que entender de dimensão. Tu tem que entender, né, na tua área, na área espacial do teu cérebro, né, que ele tem uma dimensão, tem um tamanho. Então, no software, tu consegue passar isso virtualmente. E tudo é por milímetros, né? Sim. Nós trabalhamos na área metal mecânica, é por milímetro. O Brasil é na área metal milímetro. Então, é muito mais fácil. Porque as máquinas são hoje, por exemplo, um centro de usinagem, um torno CNC, hoje é tudo milesimal as suas tolerâncias. Então, 3 casas após a vírgula. E o software também é a mesma coisa. Então, é uma coisa assim que tu consegue ver interferência, tu consegue ver dilatação, tu consegue ver se vai apertar, se vai ficar folgado. Então, tem muita facilidade. Então, essa transição de desenhar no papel, na prancheta, no tacnígrafo, né? Raspar com gilete, que nem eu falo, para apagar, é muito boa. Vocês estão numa área, vocês estão num tempo que já estão aprendendo o sólido, né? Não vão pegar uma tecnológica, mais facilitada. Eu tive a oportunidade de, digamos assim, crescer junto nessa parte evolutiva. Hoje, né? Acompanhou um pouco dos dois mundos. Dos dois mundos, a dificuldade quanto hoje a facilidade. Né? Então, é fácil. Marcos, fala para nós como que você enxerga o mercado brasileiro nessa área? É muito competitivo com os exteriores? Boa pergunta. Olha só. Quando um cliente chega lá para mim, né? Dá um exemplo. Preciso fabricar essa determinada peça. Eu cotei na China. Compra da China. Não tem como competir. Impossível. Impossível. Então, essa parte de interferência no exterior é muito grande. Temos muita competência no Brasil, temos muitas pessoas boas, temos máquinas excelentes,
Mas por valores, né, essa competitividade é muito grande no exterior, muito grande por causa disso. Mas você acha que perde pelo valor da mão de obra? Perde pelo valor, vamos dizer assim, né? Vamos falar um pouco mais. É muito mais impostos, muito mais dificuldades para fabricar, para comprar matéria-prima. É claro que hoje nós temos uma pequena dificuldade, é mão de obra. Mão de obra. Está Mão bem de obra. escassa a mão Hoje de nós obra hoje em temos uma dia. dificuldade de mão de obra. Por isso que as máquinas têm que ser muito mais automatizadas, né? Então, mas tem uma dificuldade de expertise na área, né? Então, vão dar outros países, os caras aprendem a fazer molde e ficam o resto da vida fazendo molde. Não sai dessa área. Foram criados, foram direcionados para isso. Então, se torna mais barato. Vamos dar um exemplo da China, né? Mas o Brasil tem muitas empresas boas, tem muitas empresas capazes e muitas pessoas excelentes nessa área e fazem um bom trabalho, O pena é que, às vezes, o que vale é o custo, é o valor, né, do produto, né? Então, a competência, o mercado, né? A competitividade do mercado no produto final, né? Então, aí pesa. Mas você acha que o futuro ainda pode ser promissor na área? Com certeza, claro que sim. Hoje não tem como ficar sem produzir nada. Né? Que nem difícil. fala, hoje, aquela velha história, nada se cria, tudo se transforma, né? Hoje, nada se cria, tudo se copia, né? Mas se copia de uma forma melhorando. Né? Que nem diz, hoje não tem mais o que inventar. Tu tem o que agregar dois produtos junto. Hoje a gente vive na base da evolução, né? Evolução. Tu agrega duas coisas, produtos juntos, para criar um produto novo. E isso causa uma evolução muito grande na área tecnológica. Tu puxa a tecnologia para fabricar isso. Você já viu uma vez que fazia telha de barro? Sim. Depois que passou uma telha injetada de plástico. Aí que os caras fizeram, botaram uma tela fotovoltaica em cima da telha, criou, né, uma captação de energia no teu telhado. Então, usou dois produtos, né, Depois que a criação no começo é algo revolucionário, mas vai evoluindo que o princípio é esquecido. Isso, né? mesmo, mas é por aí. Então, nós temos muita capacidade para isso, para criar isso, pode ter certeza. Tem muitas pessoas super inteligentes. Ainda mais vocês, né? Estudando uma bela universidade. Isso amplia os horizontes, amplia a cabeça, faz criar focos novos, né? E vocês têm uma tendência muito mais fácil. Eu digo vocês que são uma faixa etária nova, né? Então, nós já mais para velho é mais difícil criar coisa. Vocês não, você tem uma inspiração. Eu vejo pro meu neto, nossa, parece que aprendeu, nasceu sabendo. Então, evolui mais rápido. Muito. Cria as ideias mais rápido. Desenvolve mais rápido, né, a coisa, né? Então, é por aí. E sobre a sustentabilidade, o efeito, o impacto industrial ao meio ambiente? Pois é. É uma coisa assim bem, vamos dizer assim, complicado para uma empresa. Né? Sabia? Hoje, para abrir uma empresa, tem que ter o IAP, tem que ter certificações. Uma área de usinagem não pode descartar o seu produto, né, sem não ter um lugar adequado. Né? Tanto, um exemplo, né, a Joyce vê, que é o óleo solúvel. Cavacos que saem de um torno, de um então, centro de usinagem. Hoje falta muito isso no Brasil ainda. Muito. Só empresas que dependem muito de certificações para poder fazer exportação fazem. Mas tem empresa que não tem por exemplo, essa necessidade, não faz. Dá um exemplo, eu sempre falo isso, né? Como nós estamos em Cascavel, eu dou um exemplo de Cascavel, Sim. que é a empresa Carelli, né? Condição. A Carelli tem um centro de usinagem lá, um parque fabril fenomenal, que é tudo canalizado, a parte de óleos deles. Então, é uma central só que faz a lubrificação, tudo automatizado. Então, ela faz a limpeza, faz a captação, tira a sujeira
e devolve ao meio ambiente de uma forma estável, né? De uma forma adequada. Tem como fazer. O problema é que ninguém ajuda. Eles só ajudam a punir. Infelizmente. Eu ouvi que existe, eu acho que cai um pouco no assunto, que tem molde de fundição que é feito de um tipo de areia específica. Isso mesmo. Isso caberia dentro para as empresas grandes usarem esse tipo de areia? Pois que é biodegradável, que tem seu espaço de descarte correto, mas isso funciona na prática para as empresas? Pois é. Na verdade, a parte de fundição é uma arte, né? Trabalhar com fundição é uma arte, trabalhar com injeção é uma arte também, estamparia é uma arte também. E essa parte aí de fundição, hoje eles estão trabalhando bastante com sistemas um pouco mais inteligentes. Uhum. Eles vão criando moldes de, vamos dizer assim, tem áreas que trabalham com cera, fundição com microfundição. Que é uma parte mais descartável. Daí tu, por exemplo, tem um molde de alumínio, injeta a cera no molde de alumínio, né? É líquido, tira a peça, mergulha num óleo, um produto lá, né? Assim, de porcelana líquida, e fica em volta da cera, né? Porcelana líquida ali, derrama o ferro quente, ou um produto mais alumínio, que sai a peça. Então, ali só se descarta a fumaça da cera. Então, é uma parte mais adequada. Então, tem produtos, tem processos mais adequados, né, para a parte de fundição. A parte de fundição de areia, também. Nossa, não existiria o Brasil, não existiria muitos países, o mundo se não fosse fundição, né? Onde é tudo fundido, né? Uma roda, um eixo, Muita coisa. Muita coisa. Não existiria progresso se não tivesse isso, né? Então, precisa ainda ter a fundição. Fundição, né? Fundição antiga, fundição tupi, já viram falar disso aí várias vezes, né? Aí na internet tu vê a fundição tupi e assim por diante. Então, precisa ter ainda fundição. Com areia, compactada, né? Tem areias especiais para isso também, que tem muita reciclagem. E cabe sim, cabe. Só que é uma arte, que nem eu falo. Tem que se dedicar. Não adianta querer injetar a peça e fundir. Não fecha. Não dá certo. Na mesma empresa não dá certo. Tem que ser empresas distintas, longe uma da outra. São processos diferentes, meios diferentes, lugares diferentes, pessoas diferentes. E as peças saem diferentes também. Não se conversa, entende? Mas precisa ter as duas para evoluir, para que cresça tanto o nosso mercado, né? Qual você acha que é a maior dificuldade que pesa na hora de escolher entre o maquinário e a mão de obra? Para uma peça sair? Pois é. O que mais pesa? Pois é. Hoje eu já posso dizer assim, né? Hoje, que é a máquina. A máquina pesa muito. Pesa muito. Porque a máquina vai fazer muito mais perfeito do que a pessoa. Muito mais perfeito. Não tem. Hoje, quando eu falei em máquina, centro de usinagem, são precisas, são centesimal. Então, pesa muito mais a tecnologia da máquina. Uma máquina robusta, firme, adequada, né? Então, pesa o preço da máquina. É uma máquina muito mais cara. Aí importar uma máquina do exterior, vai importar uma máquina até da China, por si próprio, são máquinas boas também. Então, pesa muito mais a máquina mesmo. A experiência, sim, também. Que sem a pessoa, a máquina vai ficar parada lá, não vai fazer nada. Então, a experiência, uma pessoa consegue trabalhar 3, 4 máquinas ao mesmo tempo. No conceito financeiro, de o molde sair milhões de reais e um centro de usinagem com um grupo de pessoas ainda compensa mais um molde. Sim, é verdade. Não, isso é verdade. Não, é isso aí mesmo. Compensa mais o molde, né? O molde. E para fazer o molde é caro, a gente sabe que é caro. É dinheiro, né? E vai fazer um molde manualmente, com pessoas,
É difícil. É difícil. Sofrido. É tempo. Hoje nós estamos Dedicação. numa era assim que o tempo é dinheiro, né? Por exemplo, se eu demorar muito para ir para casa meio-dia, perde o almoço. Não é verdade? Não, tô brincando, né? Mas o tempo é valioso. Demora para entregar o produto, demora para entregar a peça, não fecha o processo, né? A pessoa fica doente. Então, a máquina ainda hoje pesa muito mais, né? Ok. Para gerar um molde. Ainda é a empresa acompanhar a evolução para acompanhar a vontade do cliente, né? O desejo. Mas, assim, ó, sem a pessoa não existe máquina funcionando. Sem o desenvolvimento intelectual, o aprendizado das pessoas, né? A pessoa poder aprender a usar um software, entender o software, entender um projeto, né? Pegar um Protec, já viram o que é o Protec? Protec é um livro de cabeceira dos engenheiros. Ah, eu já ouvi falar. Tem Protec máquinas e Protec ferramentas, né? E nesse aprendizado, você acha que as escolas técnicas estão conseguindo acompanhar isso? Esse desenvolvimento industrial que está tendo? Eu acho que sim, não tô visitando muitas empresas, muitas escolas, né? Mas sim, hoje muitas faculdades, muitas escolas técnicas estão indo para esse lado. Estão dando mais curso de software, desenho, do que limar a peça no chão de fábrica. É verdade, não é? Eu sei porque eu dei aula. Então, estão indo para esse lado. Não vai ter mais aquela pessoa que lima uma peça na bancada para fazer um ajuste. Não vai ter mais. Já quase não tem, né, Marcos? Quase hoje no mercado de trabalho é ter... bem difícil já encontrar essa mão de obra em si. Isso mesmo. Hoje vai ter a máquina. A máquina que vai fazer... Fresamento, ajustagem. Máquina de 4 eixos, 5 eixos, que trabalha sozinha. Tem máquinas hoje, centro de usinagem, que ela tem scanner. O scanner, ela escaneia a peça para ti antes de começar. Então, ela sabe o que foi feito e o que falta fazer. Para te ver o grau de perfeição, né? Hoje usa SolidWorks, né? Com IA. Né? Então, as escolas, a educação ainda consegue avançar o suficiente para entrar no mercado de trabalho sem precisar extremamente da prática para aprender no grito, digamos assim? Pois é. Acho que tem que levar um pouco as duas coisas. Não pode ser tudo num só, né? Um único extremo? Não, um extremo não. Porque hoje em dia tem muita gente que tem a teoria, mas chega na prática e não sabe desenvolver nada. Não sabe como usinar uma peça, como tornear uma peça. Então, assim, eu acho que é muito necessário os dois. Sim, tem que ter os dois. Tem que ter prática. Tem que ter a pessoa para, vamos dizer assim, operar a máquina. A pessoa para projetar e programar a peça. Né? Fazer o protótipo. Né? Mas não vai ter aquela operação que nem tinha antigamente, do cara limar na bancada. Não vai mais ter isso aí. E outra coisa, não vai ter mais o cara da fundição que fazia molde de madeira. Não vai ter. Vai ser tudo coolbox, tudo com blocos de alumínio. Fundição. Tudo centro de usinagem. Programou, usinou, segue o processo. Então, é muito importante, né, as duas áreas levar junto. Mas, a grande importância de máquinas hoje é extrema nossa. Nós estamos dependentes disso. Né? Tira o celular da mão da gente para ver o que acontece. Estamos lascados. Tu não sabe fazer mais nada. Não. Nem calcular. Nem calcular tu não consegue mais fazer. Então, assim, é isso que é as duas que eu tenho que andar junto. Aprender, estudar, né? Mas creio eu que, ainda que seja a área da engenharia e projeto, eu acho que as modelagens, matriz, é uma área muito específica, né? Muito específica. Na indústria, cada parte da indústria é muito específica, você saber estar numa indústria há muito tempo, ainda se você for para outra área, ainda vai ter tudo para aprender. É bem isso mesmo. E eu costumo dizer para o Marcos, né, a gente que trabalha junto, todos os dias eu aprendo uma coisa diferente. Todos os dias eu aprendo uma coisa diferente e é muito interessante assim, porque você olha para uma determinada coisa, daí você olha aquilo ali e você não pensa. No outro dia você olha
E você já vê, tipo, nossa, aquilo ali eu olhei ontem e não enxerguei nada. Isso aqui eu já aprendi isso aqui hoje. Então, assim, é um aprendizado constante. No dia a dia sempre vai existir esse aprendizado. Isso aí faz parte da evolução Aham. da pessoa. É isso aí, a gente acorda de um jeito, dorme de um jeito, acorda do outro. E é isso aí, às vezes a ideia vem dormindo. Vem dormindo. Brincando, né? Mas é isso aí mesmo, é de um dia para o outro tu aprende. E evolui. Sim, cresce muito, cresce muito. E nessa diferença de especificidade da área, você acha que... Qual que é o diferencial de um profissional da sua área? Boa pergunta. Numa era tecnológica que o software ele tá ali na frente para tudo, auxiliar em cada passo, qual que você acha que é o diferencial agora? Não, é uma boa pergunta. Eu sempre falo isso, né? Eu sempre comento isso, né? Eu já dei muita aula de SolidWorks, né? Dei muita aula para muitas turmas. E eu sempre falo que eu tinha uma dica. E essa dica valia 1 milhão. 1 milhão. Sério, 1 milhão? Mas o que é, professor? Tá valendo essa? E eu falava, pessoal, é o seguinte, essa dica é muito simples. Só não consegue esse milhão quem não quer. Faça o que te canta o coração. O que tu gosta de fazer. Que você vai Se tu trabalhar gosta feliz. de projetar, se dedique a projetar. Não tente fazer tudo ao mesmo tempo. Se tu gosta de usinagem, se atua na área da usinagem. Se tu gosta de criar software, então vá, faça. Mas foca. Numa determinada coisa. Foque em determinada coisa. Vocês vão se formar daqui a mais uns 2, 3 anos, né? Mais uns 3 Vocês anos. estão passando muitas matérias. Elementos, fluidos, hidráulicos, mecânica, cálculo e assim por diante. Tem mais coisa pela frente ainda. Cada um vai se atuar numa área diferente. Você não vai gostar de trabalhar de usinagem. Não é minha área. Não quero mexer em usinagem, não quero desenho de software, não quero nada. Nossa, mas eu gostei muito na área de cálculos, né? Vou para Petrobras, vou não sei o quê. Não tô brincando, né? O Rio tá falido aquela porcaria. Não, mas daí tu vai para uma área que te canta o coração, que tu goste. E tenho certeza, tu vai fazer mais que R$1 milhão nisso daí. Então, faça o que tu gosta. Faça o que tu gosta mesmo. Não adianta faça forçado. Né? Tu chega lá, tu é contratada para desenhar elevador. Desenhar... Tu não vai gostar. Mas tu aprendeu, tu calculou, tu aprendeu cálculo estrutural, fixação, elementos finitos, não sei o quê. Tá para poder usar um software, né? E cálculo 2 segundos que tu levou 4 anos para entender, né? E não é o que tu quer. Então, faça o que tu gosta. Essa é a dica. O que mais te canta o coração, faça. Né? Não... Talvez tu vai ter que pular que nem falam, 2, 3 galhos até tu chegar na tua casa. Né? Então, várias empresas, vários lugares, várias especificidades. Né? Vai para alguns lugares, algumas empresas que são bem diferentes. Na área metal, na área plástica, na área de papel, na área de construção. Então, o grande requisito de habilidade para entrar na área é o que te move. O que te move, é a pessoa, o que mais te canta o coração. Vamos dizer, antigamente, né? Sou velho mesmo. A gente era treinado para ser torneiro. Não tinha, precisava, o Brasil precisava, a indústria precisava. Era treinado para ser marceneiro. Hoje não existe mais isso. Hoje tem uma router, tu faz sozinho. Projetou. Só que tu tem que ter entendimento de desenhar aquela mesa, aquela bancada em 3D que tu possa usinar ela na router. O meu pai mesmo, ele se formou, fez curso de tornearia numa época que era para ser o auge, que os torneiros estavam ganhando bem, que era uma profissão valorizada. Viu só? E hoje em dia, eu acho que com a tecnologia também, tanto com o software, deu uma desvalorizada, mas ainda foi um mercado que foi crescendo. Foi crescendo, a gente não viu, foi passando rápido. Evoluiu muito, cresceu demais. rápido. Então, o que se tinha antes, se tem como base de aprendizado, né? Tem como base de aprendizado, para não esquecer.
mas tu vai criar algo novo para você. E tem muito futuro pela frente, tem muita coisa a ser transformada, criada, né? Então, tem muita coisa pela frente ainda. Estamos aí, né? Daqui a um tempo vamos ter que decidir o que a gente vai seguir. E você acha que ainda tem a chance de abrir novos cursos técnicos mais especializados para essa área de molde? Ou você acha que vai acabar funilando para algum lado? Pois é, não saberia te dizer isso, né? É muito mais a necessidade, né? Às vezes é muito mais abrangente, né? Que nem, por exemplo, uma escola, né? Falo escola, né? Uma universidade, Ponta Fag, ela te ensina a usar as ferramentas. Ela te ensina A lidar com pescar. clientes. Mas tu que tem que pescar. Ah, Ela te ensina como fazer um cálculo. Mas onde tu vai usar esse cálculo, tu vai ter que ir atrás. pra quê? Pra Quando? quê? Pra quê? Pra quem? Ela Pra te onde? ensina cálculo estrutural, ela te ensina fluidos hidráulicos, muitas coisas. Para tu saber onde vai teu foco, né? Onde vai teu caminho, né? Então, nessa parte aí, é muito importante. Centrar, né? E seguir o coração. E o que eu falo, que canta o coração, né? Então, nesse total de conhecimentos que o senhor acumulou, você começou com um curso técnico. Sim. Na verdade, eu comecei com 15 anos de idade. Aquele tempo podia, né? Fichar uma empresa. Era Senai na época, Marcos? Não tinha nada. né? Fichei mesmo assim, 15 anos de idade. Indústria Pra mesmo. puxar a peça de um canto pro outro. Um Peão carrinho mesmo. assim. Peão. Oreiudo. Ureia Leva seca. aqui, pega lá, leva lá, pega aqui. Então, isso que eu fazia. Então, dali surgiu a necessidade de evoluir. Bom, eu não vou ficar aqui para... Não vou querer puxar peça 6 pro meses resto eu da já vida, né? comecei vou terminar o meu primeiro grau, né? Antigamente eu fui pro segundo grau. Aí eu fui pro segundo grau técnico em mecânica. E do técnico, quando você terminou, você decidiu aqui que eu vou parar, vou para algum lugar, vou continuar minha formação de algum jeito? Já fazia 19 anos que eu estava na Comil ônibus de Erechim. Então, na parte de, sempre no mesmo lugar, engenharia, desenvolvimento de moldes, máquinas e dispositivos. E ali, eu já tinha feito o técnico, me formado, tudo. Aí surgiu a oportunidade de fazer uma faculdade, né? Só que não tinha faculdade lá, que eu queria. Só em outra cidade. O coração cantou muito forte Mas não fui. para deixar fazer qualquer faculdade. Daí, mas só pagavam aquela que estava lá. Daí eu comecei a fazer administração de empresa. Não concluí. Porque Bem não que se eu falo, identificava. não concluí. Então fez por fazer, fiz uns 3 anos, uma coisa assim. Não concluí. Não serviu para nada. Não tocou o coração Não de jeito tocou o nenhum. coração, coração. parei por ali. Mas eu sempre foquei nessa área. Metal, mecânica, usinagem, automação industrial. Até para ter uma ideia, hoje eu trabalho em 2 áreas, né? Eu presto consultoria nas empresas, né? Onde nós trabalhamos, né? Que é uma empresa que faz descascador de torta, fazer um merchan agora. É uma máquina que faz há 50 anos, a mesma máquina, 50 anos. Aí eu entrei lá para desenhar a máquina. Eu falava que eles faziam a máquina e tinham o papel do pão. O desenho deles era no papel do pão, não tinha desenho. Não tinha desenho. Se tu olhar a parede lá, tinha Os rasbiscos. umas peças. Né? E daí a gente entrou para botar a máquina no virtual, para gerar valor, né? Fazer um certificado de exportação, né? E assim, e poder criar a patente da máquina, tudo gerou do 3D. Criar uma ordem correta de produção. Ordem, Sim. correta de produção e assim por diante. Então eu trabalho nessa área de desenho e projetos. E a minha empresa, né? Que é na área de indústria mecânica mesmo, que eu falo, é que nem eu disse, eu realizo o sonho das pessoas. Ela quer fazer um produto, eu entro com projeto, desenvolvimento, máquina, até criar o produto, né? E assim por diante. Então, são 2 coisas que eu foquei na área de criação, desenvolver máquinas, dispositivos e projetos. Que é bem dentro da indústria 4.0, né? Com certeza.
Eu tive vamos dizer assim, passei por metade dela, né? Acho que pelo que eu vi lá, veio em 1870, né? Primeira Revolução, segunda isso. 1870, 1970 e agora nos anos 2000, né? Então eu pude participar, né, dessa evolução aí, que foi muito grande. Hoje em dia, Continua parte sendo grande. digital, nossa mãe, virtual, pude acompanhar muita coisa na parte como é que é, de RV, né? Realidade virtual. Muito projeto, trabalhei junto na parte de realidade virtual. Poder fazer projeto para as empresas grandes. Foi uma empresa grande, fizemos um projeto para o cara botar o óculos e sentar na máquina e usar a máquina sem ter fabricado ela. E o Caramba. cara comprar a máquina sem ter a máquina. Só com óculos, realidade virtual. Ter a noção da qualidade da máquina. Abre aqui, fecha, aperta o botão, sobe, desce. Tudo com óculos de realidade virtual. Então, sem a nossa evolução do 4.0, não teria essa oportunidade. Né? E hoje criar tudo é virtual. Desenho um produto, nasce virtual. Hoje nasce virtual. Não que nem tempos passados, que era tudo mais no chão de fábrica, né? Hoje desenha um projeto, sabe se vai quebrar, se não vai quebrar. Tu pode calcular, tu pode... Peso, durabilidade. Peso, durabilidade, cor. Não, eu quero que seja amarelo, preto, azul, mas eu quero que ela dure não sei o que e tal, e eu quero que seja prova d'água, então já cria materiais para isso. Já consegue dizer quantas peças vai conseguir? Isso mesmo, tu já cria uma máquina lá que já sabe que vai fazer 5.000 peças por hora, então vai ter uma capacidade de 200.000 peças por dia e assim por diante. Então, antes de fabricar, tu já tem a noção de quanto vai custar para fabricar e poder vender. E ainda tem cliente que pede a modificação de alguma máquina, de tanto para durabilidade, aumentar a durabilidade, aumentar a produção, diminuir tempo de produção. Muito. O que eu comentei, né? Tem a minha empresa que faz essa parte, evolução, essa parte de criação na área industrial. O cara quer botar uma guilhotina, sabe que é uma guilhotina que corta a chapa, né? Ele quer que a chapa entre sozinho, corte sozinho, a peça cai num pallet ou numa mesa e leva para outro lugar. Muito, eliminou um monte de pessoas. Então, muitas pessoas estão fazendo isso. Eu quero 3 pessoas trabalhando na mesma máquina para cortar, carregar. Hoje a gente fez muitas máquinas assim, tipo uma perfiladora que chama, vocês conhecem perfiladora? Entra a chapa em bobina, sai a peça cortada e dobrada no final. Sem ter intervenção das pessoas. Só ficar olhando, né, cuidando. Mas ela faz tudo automatizado. E assim por diante, né? Então, cresceu muito. E sem essa 4.0, nessa parte digital, nessa parte gráfica, né, projetos, não ia ter essa evolução tão rápida. E hoje em dia, tu sabe que software hoje também não é só carro, é avião também. É espaçonave, né? Tá tudo no auge, né? Agora o cara tá indo pra Marte. Tudo é 3D, tudo é projeto, meu. É uma porca dentro de um projeto inteiro, de um carro inteiro. É um todo, né? Por isso que eu digo, que mais canta o coração. Eu quero fazer tal coisa. Mete ficha. Mete bala, porque é o que tu mais vai fazer. Desenho, projeto, se identifica com uma área, né? E bora fazer. Mão na obra. Mão na obra. E o que mais você tem para falar da sua empresa? Tá. A minha empresa hoje ela é uma empresa nova por si. Por mais bagagem que a gente tem de experiência, né? Por anos de trabalho. Mas é uma empresa nova ainda, né? Tem poucos anos. Ela nasceu em 2020. Então tem 6 anos 6 só. anos. Porque mais trabalho em consultoria do que na minha empresa. Mas a gente fabrica hoje muitos projetos especiais. Mas tem um ponto final que o senhor pensa, eu quero chegar lá para minha empresa fazer tal coisa, ser independente para tal coisa? Pois é, eu já estou numa idade assim, já que nem falo, né? Um pouco mais avançada, né? Tu já não pensa mais assim de
tá vivendo, tá bom. Não, tô brincando. Não, a gente pensa assim de crescer e a coisa evolua, comprar um centro de usinagem. Hoje, para ter uma ideia, a Joyce viu, nós mesmos fabricamos a nossa router CNC. Nós fabricamos a nossa máquina CNC. Então, a gente tem a capacidade de fazer isso, mas tem um pensamento para frente, né, de crescer, elaborar algumas coisas diferentes e criar um produto rentável, né? Uma coisa hoje que tu consiga ter uma continuidade, né? Não só prestar trabalhos para outras pessoas, né? Projetos, mas também fazer algo que a empresa fique se autossustentável, né? Sim. Mas no momento o foco principal é a consultoria. Consultoria, foco principal é consultoria. Hoje eu trabalho 8 horas, 7, 6 horas por dia em consultoria e os outros em trabalho na empresa, de noite. E a consultoria ainda serve para o trabalho prático. Prático. É Muito. a consultoria e a entrega do projeto completo. Sim. Hoje a gente faz um trabalho de desenvolvimento de peças, coisas novas, né? E entrega tanto a parte estrutural de uma máquina, desenho, projeto, codificação, 2D, né? A parte para corte, né? Plasma, laser. A gente faz um projeto lá para usinagem, no centro de usinagem, né? Também. Então a gente faz uma coisa inteira. Todo o pacote. Então, digamos assim, de início ao fim, né? Então é um trabalho assim bem completo, né? Que eu gosto de fazer. Então, o grande foco ainda do seu lado é a parte de corte e dobra de chapa. Hoje é bem isso aí. Corte, dobra e conformação. Corte, dobra e conformação, usinagem, toda essa parte aí. Eu fui para esse lado porque foi minha expertise de todos esses anos. Foi por aí, né? Na parte de ônibus, silos. Então, chaparias, corte, dobra, conformação e... Não muito moldes, mas aconteceu muitos moldes assim. Chegamos até a fabricar um molde, né, Marcos? Sim, fabricamos um molde para fundição. Foi. Fizemos um molde para fundição. De Toledo. A fundição de uma máquina completa. Na verdade, assim, um molde, hoje ele tem duas, no estilo antigo, né, compactado com areia, tem duas faces. De um lado e do outro. Então, tu usina metade de um lado e metade do outro. E lá a gente usinou isso, uma peça cortada no meio, mas não era. A gente desenhou a peça, usinou a peça inteira, de um lado do molde e do outro lado do molde, todo de alumínio, e mandemos esse molde para a fabricação, que é a fundição. E na fundição, eles vão fazer a caixa de molde, depois derramar líquido quente, que é ferronodular GG50, para fazer uma peça completa. Então, é uma peça de molde que vai para uma caixa de molde que gera a peça. Só que é uma coisa assim antiga, um processo antigo, na areia, como a gente falou, compactado na areia. Compacta, a gente vê um vídeo, bota lá, compacta, bate. Tem máquinas para isso, né? Tira os moldes, fica a caixa de molde, e ali eles derramam o ferro quente. Aí resfria, sai a peça. É um mercado que encanta, né? Mas... Você vai estudando a fundo, você aprende mas é o antigo. mundo inteiro. É bem antigo essa parte aí. Mas continua ainda sendo feito. É necessário. É antigo e vai acompanhar a gente pro resto da vida. Sim, é necessário. É uma coisa assim que não tem como deixar de fazer. Não tem como uma peça aparecer. Claro, vou agora ressaltar. Hoje temos impressoras 3D, né? Com vários tipos de polímeros e materiais que tu consegue imprimir, né? De uma forma precisa, mas não em alta escala. É incrível. Então, tu não consegue ainda. Só se tiver umas 50 impressoras para fazer 50 peças por dia, às vezes o custo não é viável. Então, se usa fundição para isso ainda, né? Mas pode ser feito em 3D. Tudo tem para evoluir ainda, né? Tudo.
Mas, Marcos, a gente queria agradecer muito a tua presença, o tempo que você teve para disponibilizar para a gente. A gente ficou muito feliz com tudo que você teve para ensinar. Eu tenho certeza que ainda tem muita coisa para ensinar, para passar, que hoje não deu nem metade do que tem para a gente aprender sobre isso. Mas a gente gostaria de aprender muito ainda para frente e agradecer pelo tempo que você disponibilizou para a gente. Não, eu que fico muito alegre, feliz por ter sido convidado por vocês, né? A gente passar um pouco da experiência, da bagagem, é gratificante, né? Pensar que tu passou por muitas dificuldades, que tu pode abreviar o caminho das outras pessoas, que ela não precisa passar por tudo isso, né? Coisas boas, coisas ruins, né? Mas a experiência de chão de fábrica, né? Que às vezes tu pode, tudo que eu falei, talvez tu vai aproveitar 50%. Mas nesse 50% eu tenho certeza que gravou na tua cabeça e você vai levar. Com certeza. Você vai levar. Nunca mais Você vai dizer assim, esquece. ele falou de R$1 milhão, poxa vida. É só focar? Claro, é só focar mesmo. Só seguir o coração. Só é o coração. Então, mete ficha. E assim por diante. Então, eu também fico muito feliz de poder participar. É uma satisfação, né, ver vocês crescendo, evoluindo intelectualmente nessa área de metal mecânica, que é vasta, enorme. Só vocês vão ter que se dedicar, né, a algo. E tenho certeza que vocês vão ser ótimos profissionais nessa área, né? A parte hoje evolui muito rápido, então você aprende muito mais fácil, né? Tem muito mais facilidades para aprender, tanto digitalmente. Antigamente eu tinha que ir para a biblioteca pegar um livro lá, né? Se não sou desse, né? Eu ia de a pé para a biblioteca lá para pegar um livro e não podia terminar, 2, 3 dias tinha que entregar. Não, agora é tudo Então, PDF. Tudo PDF, acabou a história. Então, você tem a faca e o queijo na mão. Vocês têm grande oportunidade, aproveite, né? Use toda a estrutura da faculdade, use a expertise dos professores, use a experiência dos colegas, né? Aproveitem, né, para investigar o mercado futuro. E o mercado futuro é muito grande, muita tecnologia ainda para ser criada ainda, né? E hoje o que está na nossa mão é que eles deixaram a gente ficar sabendo, né? Tem muita coisa muito mais evoluída, muito mais, né? Que ainda vai vir, vai aparecer. E ainda tem muita coisa pela frente. Muito. Mas é isso, gostaríamos de agradecer por você assistir até aqui. Agradecer ao Marcos. E é isso, pessoal. Até o próximo episódio de Bielas e Ideias.